Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois temas. Dois temas que estão unidos. Vamos falar de lugar de memória. E o que é um lugar de memória? Bem, um lugar de memória, ele tem três formas de apresentação. Para ser um lugar de memória, ele tem que ter esses três aspectos. Primeiro aspecto, ele precisa ser um lugar pedagógico, que nos ensine, que nos diga algo sobre a nossa sociedade, sobre um grupo, sobre um período, sobre passado, presente ou até mesmo sobre futuro. Segundo aspecto, ele parte de rastros da nossa memória, rastros de coisas que aconteceram, e ele vai se materializar a partir dessas coisas. E por último, ele é simbólico, ele é carregado de um conteúdo simbólico. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, nós vamos falar sobre a Catedral da Sé, em São Paulo. Ela é um lugar de memória em São Paulo. E por que ela é um lugar de memória em São Paulo? Inicialmente, ela nos explica, nos ensina muito sobre a história de São Paulo. Pelo menos 100 anos de história podem ser discutidos a partir da Catedral da Sé. E o objetivo desse vídeo é mostrar o quanto a catedral é importante e o quanto ela revela sobre a história de São Paulo. Tem a questão simbólica, também a questão arquitetônica do prédio, que mais uma vez vai nos dizer muito sobre a influência artística que vem, que essa catedral ela nos traz. E também ela vai nos trazer a questão simbólica, a questão pedagógica e essa memória, uma memória que atravessa pelo menos um século. Então nós vamos conversar hoje sobre a Catedral da Sé desde o início da sua construção. E mais uma vez, eu já comentei para vocês nos outros vídeos, a nossa sociedade, embora nós tenhamos o discurso que o Estado brasileiro ele é laico, a religiosidade, principalmente a religião cristã, judaico-cristã, está presente na nossa sociedade. Uma das primeiras atitudes dos jesuítas ao chegarem em Piratininga, que posteriormente vai ser chamada de São Paulo, foi a construção de uma igreja. Então nós temos a primeira igreja, ela foi construída com folhas de palmito e de taipa. É a primeira igreja para estabelecer o pensamento católico. Como eu já havia comentado no primeiro vídeo, tu impõe a tua religião à população que já já fazia parte de São Paulo, que eram os indígenas. Então os jesuítas chegaram com o catolicismo para converter os indígenas. Nós temos essa primeira igreja, depois nós vamos ter a igreja de São Pedro, e a terceira igreja vai ser a primeira versão da Catedral da Sé. A Catedral da Sé, em 1600, ela ainda não estava totalmente construída. Em 1632, ela ainda não tinha sino e ela tinha apenas um banco. E esse banco ele era de uso exclusivo dos oficiais da Câmara. Então não era qualquer um que usava, que tinha esse acesso ao banco que ficava dentro dessa primeira versão da Catedral da Sé. Mas isso já demonstra a importância
de ter um lugar para se propagar a fé ligada à Igreja Católica. Em 1741, essa primeira, vamos dizer, essa fase embrionária da Catedral da Sé, da futura Catedral da Sé, ela estava totalmente arruinada. Ela foi demolida e depois ela passou por uma nova construção, só que a arquitetura dessa construção, a forma dessa construção, ela era colonial, um estilo colonial, e a entrada dela, a porta, parecia de uma casa comum. E daí vocês prestem atenção. Essa igreja, essa futura catedral nesse período, era ainda a representação de um Brasil colônia. Então, com a aparência de influência colonial. O tempo vai passando e nós temos, em 1889, a proclamação da República. E o que acontece quando nós temos a proclamação da República? Nós vivíamos numa monarquia. A partir de 89, é a construção, uma tentativa de construir a nação brasileira, ou seja, um novo país. A partir disso, nós vamos ter outra demolição da catedral e nós vamos ter uma construção pensada a partir de um Brasil que está no sistema republicano, ou seja, estamos no Brasil República. Ao mesmo tempo, nós estamos num período que São Paulo tem a exploração do café, é um período muito rico em São Paulo. O próprio Largo da Sé, ele é revitalizado. O que significa isso? Nós temos canalização, nós temos alargamento das ruas, nós temos um investimento naquela área para deixar ela mais apresentada, mais bonita. Uma das ruas que se chamava Imperatriz, ela começa a se chamar 15 de novembro. O que aconteceu no 15 de novembro? A proclamação da República. Então, quando eu friso para vocês nomes de ruas, nomes de prédios, monumentos, eu estou falando de mudanças históricas e o que significa uma rua que se chamava Imperatriz começar a se chamar 15 de novembro. Então, nós temos um novo período histórico que a Imperatriz já não vai ser homenageada. Quem vai ser homenageado e quem é importante nesse momento? O 15 de novembro, que foi a proclamação. Então, nós temos, a partir de 1889, depois em 1911 e 1912, nós temos toda uma discussão feita por pessoas que tinham poder aquisitivo, que pensavam na construção da Catedral da Sé. Uma construção que foi feita a partir de influência arquitetônica, as influências da arquitetura de fora. O que eu estou querendo dizer com de fora? Influência europeia, influência inglesa. Nós temos a busca dessa construção. Vocês lembram que em um dos vídeos eu comentei que São Paulo foi pensada para ser a Chicago brasileira. E a Catedral da Sé foi pensada para demonstrar o poderio daquela sociedade. Nós temos o café, nós temos as primeiras ferrovias sendo construídas, nós temos a urbanização da cidade, e nós não podemos ter uma catedral ainda colonial. Precisamos mostrar o nosso poder a partir de uma construção. E essa construção, esse prédio, vai ser a Catedral da Sé, num estilo neogótico. Então, nós temos o neogótico, ele tem essa coisa da altura, que tem a Catedral da Sé, ela tem 11 metros por 46 de largura, então a altura e os vitrais para entrar a luz. Ou seja, a altura nós estamos próximos ao céu, próximos a uma divindade. E a luz a partir dos seus vitrais. Só que ao mesmo tempo que nós temos esses elementos, nós temos elementos da brasilidade, do que é ser brasileiro, da nossa cultura.
Então vamos ter jacarandá, que é originário da Bahia. Vamos ter figuras de tucano, vamos ter o mico, lagartos, vamos ter frutas, vamos ter todos elementos que fazem parte dessa identidade nacional. Então, se vocês observarem a catedral e toda a sua construção, ela traz esses elementos que nos dizem isso aqui é do Brasil, isso aqui é de tal estado brasileiro. Então, nós vamos ter isso muito presente nessa construção. O que gerou muitas críticas, porque o que acontece? Nós fizemos uma construção neogótica, ou também chamada de gótica. Nós temos essa construção eclética. O que quer dizer ecletismo? Ecletismo é quando tu busca vários elementos para a construção, por exemplo, da Catedral da Sé. Então, nós temos vários, um apanhado de símbolos que foram colocados nessa construção. Ou seja, nós não temos uma arquitetura pura. E isso gerou muitas discussões, principalmente entre intelectuais da época. Porque, lembrando, essa ideia de construção de nação, de construção de Brasil, ela não ia para a população. Nós tínhamos uma grande porcentagem da população que sequer sabia escrever, analfabeta mesmo. Nós tínhamos acabado de sair da escravidão. Então, essas grandes discussões ficavam entre os intelectuais da época. O que não mudou muito, né? Porque atualmente a população ainda não é tão consultada quanto deveria para pensar a ideia de um país. Então, nós temos a catedral com o ecletismo. Ao mesmo tempo, nós temos o barroco, a arte barroca. Só que o que acontece? Por que não assumimos a arte barroca para construir a Catedral da Sé? A arte barroca em São Paulo, ela não foi tão explorada quanto em Minas Gerais, por exemplo. Então, ela era tida como uma arte menor, como uma arte grosseira. Então, não era possível para os intelectuais da época pensar uma catedral num estilo, digamos, arcaico, sem toda a sutileza, sem todo o requinte que vinha de fora, de outros países. E daí nós temos a catedral gótica, estilo neogótico, perdão, com vários elementos da cultura brasileira. Essa mistura toda foi muito criticada, como eu já havia falado, porque não era uma arte pura, foi uma adaptação de um gótico à moda brasileira, que vocês podem observar ao longo da construção da catedral. Por exemplo, dentro da catedral, próximo à pia que se dá os batismos, nós temos o desenho, a imagem de um batismo feito pelos jesuítas. Quando eu disse que a catedral é um lugar de memória, ela nos conta muito sobre o que é o Brasil. Nós somos essa mistura de etnias, essa mistura de culturas, essa coisa da alimentação, da diversidade. Tem uma parte da história que trabalha só com alimentação. E nós temos um país riquíssimo, muito rico, em fauna, em flora, as diversas formas que nós encontramos para trabalhar com os alimentos. Então, essa diversidade toda, ela está presente na Catedral da Sé. Eu vou buscar imagens para mostrar para vocês o quanto isso é interessante e o quanto esse espaço ele mostra do nosso país e também da população brasileira. O quanto há um pouquinho de cada Brasil na Catedral da Sé.